Estaremos apresentando agora o autotransformador. O que vem a ser o autotransformador? O autotransformador é um equipamento parecido com essa pecinha, que tem a finalidade de transformar redes elétricas em uma casa, um escritório, onde você for levar o seu aparelho. Um exemplo disso: você está viajando para a praia, está levando seu secador de cabelo, que é 127 volts. Só que quando você chega na região, todas as tomadas são 220 volts. O que você tem que fazer? Basta comprar um autotransformador que ele faz essa transferência de 220 volts para 127. Depois nós veremos como que deve ser feita essa conta para a compra do autotransformador corretamente. O autotransformador ele é medido em VA. Existe diferença entre VA e watts. Por que tem essa diferença? Watts são todos aqueles aparelhos que possuem carga resistiva. Um exemplo: lâmpada, aquecedor, todos eles apresentam carga resistiva. Então, se uma lâmpada consome 100 watts, eu posso tranquilamente indicar para a pessoa um autotransformador de 100 VA que ele funcionar corretamente. Agora, se for o caso de um aparelho de carga indutiva, o que seria uma carga indutiva? Equipamentos que tenham capacitores para que ele entre em funcionamento. Um exemplo, vamos por um ventilador. Se um ventilador consome 300 watts, eu não posso indicar um autotransformador 300 VA que ele irá queimar. Eu tenho que indicar um autotransformador que corresponda a 300 watts. Como que a gente descobre isso? Em todos os aparelhos tem a potência dele que ele consome e um campo que informa fator de potência. Então eu tenho que fazer a seguinte continha: pegar a potência desse ventilador, que é de 300 watts, e dividir pelo fator dele. O resultado que eu encontrar é o valor do autotransformador que eu tenho que estar indicando para a pessoa. Todo autotransformador vem composto do seguinte kit: o aparelho, ele tem dois lados. A tomada preta é a tensão 127 volts. E do outro lado, a tomada vermelha, tensão 220 volts. Além dele, acompanha um cabo de força com plug macho e plug fêmea e o conector H. A finalidade do conector H é deixar especificado qual a tomada que você vai transformar. Um exemplo: eu quero passar um equipamento que é de 127 para 220 volts. Eu venho aqui na tomada 127, coloco o conector H nela. E com uma chave Phillips, eu fixo esse conector H. Engato aqui o plug fêmea. E o plug macho na tomada 127. Pronto. Toda vez que a pessoa for utilizar esse autotransformador, ela vai perceber que ele está transformando uma rede que é 127 volts para 220. Se a pessoa quiser fazer o contrário, basta ele soltar o conector H deste lado e colocar em 220. Será feita a inversão. Na embalagem do autotransformador, existem alguns aparelhos que ele já indica qual a sua potência. Um exemplo aqui: um aparelho de som leve. Ele indica a potência dele, ó, 500 VA. Então eu tenho um aparelho de som lá, sei que ele é leve, eu posso indicar um de 500 VA. Agora, se nessa relação não encontra o seu aparelho, você vai ter que fazer aquela conta que foi dita anteriormente, para que seja indicado ao transformador da maneira correta. Faremos um teste aqui para ver como que ocorre essa transformação de 127 para 220 volts. No caso aqui, nós estamos ligando uma extensão. Vou soltar o plug. E com o multímetro, vou medir qual que é a tensão que está passando nessa tomada. No multímetro percebemos que ele está indicando 110, 111 volts. No caso, eu sei que essa tomada é 127 volts. Essa oscilação ocorre devido à energia. Às vezes pode ser que ela atinja o normal dela 127 ou fique oscilando. E agora
Eu vou medir na tomada 220 do autotransformador, que ele fez a conversão. Faço aqui. E aí percebemos que ele alterou. 190, 191. O ideal seria que o autotransformador atingisse 220. Mas depende da rede elétrica, de acordo com como está a situação dela atualmente. Agora faremos então a ligação do aparelho no autotransformador. Conectamos aqui o aparelho, no caso é um ventilador. Tá. Ele é 220 volts, estamos ligando a tomada 127. Basta colocá-lo em funcionamento.